Olá, mulheres, boa noite. Boa noite, glória a Deus. Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos falar sobre mudança de atmosferas. E uma coisa que está muito no meu coração, eu já quero deixar aqui de início nessa live aqui. O mentor ruim, o pastor ruim, o ministro ruim, o palestrante ruim, o discipulador ruim, é aquele que depois de uma explicação da Bíblia, explanação de um tema principalmente existencial, faz com que as pessoas saiam daquela palestra, daquela palavra, pensando nele. Agora, um pastor excelente no cumprimento do seu propósito, uma palestrante excelente, uma ministrante excelente, uma discipuladora excelente, uma mentora excelente, é aquela que após um encontro como esse que nós vamos ter aqui, faça com que as pessoas saiam daquele momento pensando em como elas podem mudar, em como a vida delas precisa ser transformada. Aquele que trouxe a mensagem, ele é lembrado como um canal. Mas o que fica e impacta mesmo é a mensagem. E essa é a minha maior vontade nessa hora, o meu maior objetivo nesse momento é trazer para você exatamente isso. Que você nessa live você entenda, seja profundamente tocada pelo Espírito Santo. E tenha revelação muito profunda e muito nítida das áreas da sua vida aonde você precisa ser afetada pela palavra de Deus, pela palavra do Espírito Santo, pela voz de Deus. E como a tua mudança, a tua transformação vai afetar a vida de outras pessoas. Sejam muito bem-vindas aqui, glória a Deus. Glória a Deus, como é bom servir um Deus de amor, como é bom o Senhor ter permitido que nós pudéssemos viver todo esse dia. E eu dou boas-vindas a você que está chegando nessa live. Eu já quero começar para que, em nome de Jesus, você possa estar sendo cheia da revelação de Deus para você. Muito bem, boa noite para quem é da comunidade Save, que está aqui. Coloca uma tulipinha, ó, a Claudinha Regina, maravilhosa, beloved, já colocou. Quem é da comunidade discípula da comunidade Save, vai colocando aí a tulipinha para a gente saber. E nós temos vivido um tempo incrível na comunidade. Tivemos agora o desafio prático da Jornada da Mulher Edificadora, 21 dias de rotina sagrada. E vamos ter também aí, mais pra frente, outro desafio prático dentro da jornada da mulher que edifica, mulher sábia que edifica. Olha quanta mulher save que eu tenho aqui, meu Deus, que coisa linda. Pastora Nath, Karina, Maria, Paulinha, Tati, glória a Deus, Si, Claudinha, glória a Deus. Toda mulher que está se tornando sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. E isso é independente do estado civil. Independente do estado civil. Você pode ser casada, você pode ser solteira, você pode ser divorciada, viúva ou até celibatária. Nós precisamos ser mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras em todas as circunstâncias, em todos os nossos relacionamentos. Agora eu quero começar aqui pedindo ao Senhor que o Senhor faça algo poderoso na nossa mente, no nosso coração. E quero pedir que você já se prepare para compartilhar essa live aqui no aviãozinho, tá bom? Vamos orar, vamos fechar os olhos, vamos orar. Antes de orar, você pode fazer isso, colocar o dedinho aí no aviãozinho e enviar para todo mundo que aparecer, sem preconceito, sem fazer nenhuma triagem, nenhum filtro, porque todas as pessoas ali que vão ser sugestionadas a você, certamente são pessoas direcionadas por Deus. Então, talvez a pessoa entre na live, assim que nós estivermos orando, ela já vai ser ricamente abençoada.
Então, coloca o dedinho aí nesse avião. E todo mundo que vier ali, você já manda para todo mundo, né, esse convite para aquilo que Deus quer compartilhar conosco nessa noite. Muito bem, já que você já fez isso e já espalhou a presença de Deus, já espalhou o canal de Deus para essa noite, eu quero te convidar a fechar os olhos e abrir o coração e orar comigo. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu te amo, Senhor, e eu sei que os teus filhos e filhas aqui presentes nessa live, Senhor Deus, também te amam. E também, Senhor Deus, querem ouvir tua voz. Eu te peço, Senhor, que no nome precioso de Jesus, tu fale conosco. Que cada uma de nós, Senhor Deus, venhamos a frutificar, mudando as atmosferas, Senhor Deus, ao nosso redor. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo e bloqueio toda a ação do maligno, Senhor, contra as vidas. E no nome precioso de Jesus, eu te peço agora, Pai, que o Senhor, nosso Deus, venha estar manifestando uma palavra revelada sobre o nosso coração e sobre a nossa mente e venha estar dando direções muito claras, posicionamentos muito claros para cada um de nós. Nós, nessa noite, vamos entender que quando Deus nos ativa, quando o Pai nos ativa, não tem como a gente permanecer da mesma forma. Depois que nós recebemos uma direção de Deus, não tem como permitir que o ambiente ao nosso redor seja o mesmo, porque quando a gente muda, a atmosfera ao nosso redor muda. Uma mulher chamada é uma mulher posicionada, uma mulher ativada tem propósito, uma mulher que precisa decidir e agir para viver suas promessas é uma mulher que está aqui nessa live para receber tudo aquilo que o Senhor quer compartilhar nessa noite através de uma palavra de revelação e direcionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agora ministro sobre a tua vida espírito de sabedoria e de revelação em Cristo Jesus, na palavra do nosso Deus. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Amém, glória a Deus. Então, vamos lá, abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1. E eu já quero deixar aqui uma palavra profética para você, dizendo que você vai mudar de geografias. Você vai mudar de pensamento, de mentalidade. Você vai mudar de perspectiva. Porque o Senhor, Ele está trazendo um novo direcionamento para você. Você vai sair do lugar. Você vai aprender a discernir. Você vai aprender a ter direcionamentos claros da parte de Deus, em posicionamentos claros da parte do Senhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vamos lá. A palavra do Senhor diz assim, a minha versão é a NVI. Diz assim a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, diz o Senhor. A forma como você se enxerga, a forma como você se vê, vai ser a forma como você é vista, enxergada pelas pessoas. Vai definir como as pessoas vão te enxergar e como você vai viver o seu propósito. O que essa palavra quer dizer? Talvez muitas e muitas mulheres aqui estejam vivendo numa terra onde você não vê muito crédito sobre você e sobre o que Deus te entregou. Assim era Abrão, antes de ser Abraão. Assim era Abrão, quando ele era somente o filho de Terá. Em Gênesis 11, ali no final de Gênesis 11 para Gênesis 12, Abrão
só era o filho de Terá, que vivia na Mesopotâmia. Até que ele não recebe somente um convite, ele recebe uma ordem. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Ou seja, sai da onde você é reconhecido somente por ser o filho de alguém. Sai do lugar aonde você não está vivendo de acordo com a sua essência. Sai desse posicionamento, desse lugar, que eu vou te mostrar o lugar que eu quero te colocar para que você tenha a perspectiva de si mesma e do chamado que eu tenho para você de uma forma clara, de uma forma aberta, de uma forma ampla. Quando o Senhor dá uma palavra para Abrão, ele diz assim: sai. Ele está dando uma ordem de ação. Ele está dizendo assim para Abrão: não tem como você ir orar e perguntar se é isso mesmo. É para você sair. E eu sei que muitas pessoas já estão tendo respostas aqui nessa live. Você nunca ia imaginar que eu ia começar essa live falando isso pra você. Isso já tá no meu coração desde a parte da tarde. E o Senhor já vinha falando comigo. Sai da tua parentela, sai da tua casa. Para algumas mulheres não quer dizer sair de uma geografia, quer dizer sair de um posicionamento. Quer dizer sair de uma mentalidade, sair de um lugar que você ocupa como pessoa. As pessoas hoje confundem muito, e vocês sabem que eu sou muito franca, eu sou muito sincera, muito autêntica aqui na internet e falo exatamente aquilo que muita gente não gosta de falar, aquilo que dá dislike, né? Mas não tem problema, porque a gente tem que ser fiel, é a voz do Espírito Santo. E a gente tem que trazer a verdade que liberta. E é fato que tem muitas pessoas que estão vivendo em lugares onde a sua mentalidade tem sido fixada num tipo de mindset onde ela não desenvolve, onde ela não cresce, onde ela não avança para conquistas de territórios, onde tudo ao seu redor coloca ela para baixo, tudo ao seu redor faz com que ela pense de si menos do que ela é. Tudo ao seu redor faz ela se desmotivar, querer abandonar, querer desistir. E isso depõe a favor de uma identidade órfã, de uma identidade distorcida. Aqui, quando o Senhor fala assim, Abraão, sai da casa do teu pai, o Senhor está dizendo para ele assim, você vai sair desse lugar de, mesmo estando com teu pai, não ter o teu chamado próprio, para virar meu filho e ter o chamado que eu tenho para você atender. Eu vou me tornar aquele que vai te guiar. Você agora não vai vir numa caravana da Mesopotâmia com Terá e parar ali em Ur dos Caldeus. Não. Você vai seguir, você vai prosseguir. Você vai aprender a se posicionar como indivíduo, como pessoa. Abrão, sai da casa da tua parentela. Quando você vai para o ambiente aonde Deus te projetou para frutificar, e ambiente, diga-se, posicionamento, você passa de filho de Terá e marido de uma mulher estéril, porque aquele já era esposo de Sarai, já era marido de Sarai. Ele sai da condição de filho de Terá e de marido de uma mulher estéril, ou seja, sem perspectiva de vida, sem autonomia, sem protagonismo, sem promessa, sem objetivo. Ele sai desse lugar e ele agora, quando ele aceita a palavra de Deus e obedece a palavra de Deus e ele toma um posicionamento, ele vai para o ambiente onde Deus projetou ele para
frutificar, para que ele fosse o portal profético dos planos de Deus na terra, ou seja, para o lugar e o posicionamento aonde ele seria pai de multidões. Pai de multidões. Há muitas mulheres aqui nesta live que o Senhor já está falando há um tempo. Sai desse lugar, sai desse posicionamento. Se posiciona de acordo com aquilo que tu tens para mim, Senhor. Eu quero me posicionar, mas não consigo. Muitas mulheres não têm força, porque olham ao seu redor e elas não conseguem visualizar um caminho. Elas não conseguem fazer exatamente aquilo que Deus quer, porque elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Elas não conseguem discernir o seu propósito, elas não conseguem nem entender qual é o seu chamado para que elas possam atender ao chamado, e elas não conseguem visualizar a sua missão para elas poderem cumprir essa missão. Porque eu estou sempre falando com vocês aqui, eu aprofundo esse assunto em uma imersão chamada Save Day, dentro da comunidade Save, que a gente faz no início do ano, e tá lá na comunidade Save para você gerar o seu ano com Deus, identificando o seu propósito, o seu chamado e a sua missão. E aí é uma imersão de 3 dias inteiros, onde você tem várias ferramentas para que você possa aprender a ouvir a voz de Deus e identificar qual é o seu propósito, o seu chamado, a sua missão. Mas eu já vou deixar aqui para você que propósito, ao contrário do que muita gente ensina, propósito você não cumpre. Propósito você vive. Propósito eu vivo. Chamado eu atendo. E missão eu cumpro. Missão dada é missão cumprida. Chamado. Aí tem a professora na classe, a gente já aprendeu isso desde pequena. Ó, fulano, presente. O chamado eu atendo, eu me coloco, estou aqui. Estou disponível. Eu estou presente, eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Estou posicionada. E o propósito a gente vive. Existem 3 faces do propósito de todo ser humano e principalmente da mulher. E se você deseja conhecer tudo isso, a gente tem uma jornada de transformação chamada Save Day, onde você vai entender isso na profundidade e você vai de uma vez por todas parar de ficar perdida nisso aí, tá bom? Mas isso aí, claro, você só tem no anual da comunidade Save. No mensal você não vai ter acesso, tá bom? Porque é um desafio prático, é uma imersão. Abraão aqui, ele era filho de Terá, ou seja, ele era conhecido por ser filho de alguém, de ser esposo de alguém. Ele não era reconhecido por ele mesmo, por aquilo que Deus tinha dado de potencial para ele. E ele precisava mudar de ambiente para mudar de percepção. Ele precisava mudar de posicionamento para mudar de mentalidade. Você sabe que a maioria das nossas dores e fracassos na vida, entenda isso agora de uma vez por todas, elas começam com um pensamento. O pensamento gera uma emoção, um sentimento. E a emoção vai te fazer dar respostas, comportamentos. Então, para você, muitas vezes, mudar um posicionamento, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar a mentalidade. E a mentalidade você muda com mudança de ambiência. Existe uma coisa chamada contágio social. Muitas vezes, você vai ser contagiada e esse contágio vai fazer você desistir daquilo que Deus já te falou, que Deus já deu direcionamento para você. Você vai ser contagiada a largar de mão, abandonar, desistir por causa do contágio social. Exemplo, o que é o contágio social? Se você convive com pessoas que reclamam o tempo inteiro, você vai ser uma pessoa que vai ser negativamente marcada na sua mentalidade por essa voz de reclamação. Você sabe que a reclamação ela tem um impacto na tua mente incrível. Ela tem um impacto negativo.
Ela te desestimula a ser ousada, ela te desestimula a ser posicionada, a ter posicionamentos de fé, de acreditar, de avançar, de servir, de se doar. A reclamação contamina o coração, faz você se tornar uma pessoa negativa. Então você acaba sendo contaminada com o ambiente. Por isso que o Senhor falou assim: Abraão, sai desse círculo. Abraão, sai, em nome de Jesus. Sai desse círculo. Sai dessa parentela. Vai para uma terra, dá um passo para onde eu vou te mostrar. Você entende que o Senhor, ele tá aqui nessa live? E agora eu quero trazer para você que é no lugar de transição. Você vê que eu comecei aqui falando que existem pessoas, mulheres aqui, principalmente mulheres, eu falo normalmente para mulheres, que existem mulheres que já ouviram a voz do Senhor, mas não sabem discernir, certo? Não sabem dar um passo, não conseguem ter coragem, ousadia de obedecer, porque fica naquela assim, será? Será que foi Deus que falou comigo? Mas como Deus poderia falar isso comigo? Como o Senhor podia mandar eu sair desse posicionamento? Né? Como? Como? E aí a gente não consegue entender que dando o primeiro passo, você chega a um lugar de transição. E é no lugar de transição, quando você dá o primeiro passo, sabe o que acontece, gente? Você começa a ter uma nova percepção. E aqui é um segundo nível de mulheres. Mulheres que já estão no segundo nível, que já deram o primeiro passo. Eu saí da terra, mas peraí, agora eu não sei para onde ir. Quando a gente chega aqui, ó, Gênesis 12, versículo 4, vai dizer que Abraão partiu como o Senhor ordenou, mas Abraão levou Ló com ele, que era o seu sobrinho. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele foi de Ur dos Caldeus e depois ele foi para Harã. De Harã ele atendeu o chamado do Senhor para a vida dele. E aí ele teve o que a gente chama de processo de individuação. Ele se individualizou para uma jornada com Deus, aonde ele disse: Deus, agora só tua voz me guia. Eu agora não sou mais filho de Terá. Eu ainda sou marido de uma mulher estéril, que era Sarai, mas eu agora estou num processo de individuação. Agora eu mudei, dei um passo, eu mudei para uma nova mentalidade, um novo posicionamento, uma nova geografia, só que eu levei Ló comigo. Aí você sabe, né? Você sabe que vai haver uma desavença ali no capítulo 13 de Gênesis, vai haver uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló, e nessa época os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão falou o seguinte, falou assim: Ló, faz o seguinte, que não haja contenda entre nós, né? O Senhor mandou eu sair sozinho, o Senhor mandou eu me posicionar num novo mindset. O Senhor me mandou sair de uma ambiência onde eu era o filho de alguém, onde eu era o marido de alguém, com uma história difícil, uma circunstância difícil, onde eu não tinha perspectiva, onde eu só era uma cria do meu lugar, da minha própria família. Eu não era reconhecido como uma pessoa, porém eu trouxe você. Por quê, Ló? Porque eu achei o seguinte: deixa eu levar alguém que eu possa tomar conta, que eu possa me responsabilizar. Deixa eu carregar alguém que me lembre um pouco das minhas raízes, que me lembre um pouco quem eu sou. Porque quando a gente vai dar o primeiro passo, a verdade é essa, para seguir a voz de Deus, de verdade, com coragem, com autenticidade, sabe? Pagando ali o preço da autonomia, do protagonismo, para aquilo que Deus quer que você viva, dá medo. Lançar um livro dá medo, começar um curso dá medo, casar-se dá medo, ter um filho dá medo. Eu lembro que tudo que eu comecei na vida foi assim, Deus botou no meu coração e eu não pensei muito, vambora que você não vai. Tem coisas na sua vida, tem pessoas aqui que estão no estágio de
Eu já ouvi a voz de Deus, mas agora eu tô com ló no meu calcanhar aqui. E aí, ló no meu calcanhar significa, tem uma tretazinha aqui, tem uma contendazinha ali, tem uma coisinha aqui que nem é diretamente comigo e com Ló. É entre os pastores, é aquilo que está ao redor. São tretas ao redor que estão contaminando o meu coração. E aí, Abraão fala assim, quer saber de uma coisa? Que não haja contenda entre nós. Afinal, nós somos parentes próximos. E eu percebo, Ló, que a melhor coisa para manter o nosso relacionamento saudável é a gente se distanciando, é eu obedecendo a voz de Deus. Então, Ló pode não ser uma pessoa, mas Ló pode ser uma circunstância, Ló pode ser um pecado, Ló pode ser uma limitação, Ló pode ser um ambiente. O que é o teu Ló? Uma coisa eu quero te dizer, quando Deus tem um chamado para alguém, você não precisa brigar por cargo, por direção, por lugar. Você não precisa. Sabe por quê? Olha o que Abraão diz aqui para Ló. Faz o seguinte, olha para a terra que está diante de você, escolhe. Vamos cada um pro seu lado, deixa eu obedecer Deus direito. Porque eu obedeci Deus pela metade, sabe? Eu ainda tinha algumas inseguranças e aí eu obedeci ao Senhor pela metade. Então agora faz o seguinte, escolhe. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tem para você, ninguém tira. Até as escolhas das pessoas ao seu redor serão direcionadas pelo Senhor. Aleluia. Você não tem que se esforçar, você não tem que se agarrar a nada, você não tem que lutar com unhas e dentes por nada, porque o que é teu faz assim, ó, com a mão assim, ó, o que é meu, faz assim, ó, o que é meu, Deus me entrega na minha mão. Deixa eu te dar um testemunho. Eu me lembro que assim, quando no início da minha ordenação pastoral, há 16 anos atrás, foi incrível, porque eu cheguei numa igreja, né, na minha igreja sede, e uma pessoa de lá falou assim pra mim, que era de uma das lideranças, pastora, você tem que se posicionar mais, você tem tanto conteúdo, você é uma bênção, eu te conheço, a senhora tem que botar mais pra fora os teus talentos. E eu peguei a mãozinha dela e falei assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Tá aqui, ó, aquilo que Deus tem pra mim, Ele bota na minha mão. Eu não preciso correr atrás de nada. A bênção do Senhor persegue os obedientes. Não tem jeito. O que vai fazer com que eu seja bem-aventurada, agraciada, favorecida, é a obediência, é a fidelidade. Principalmente a fidelidade e a voz de Deus. Não existe bênção, não existe prêmio, não existe conquista mais poderosa do que você arrancar um sorriso dos lábios do teu pai. Por que você está dizendo isso, pastora? Quando você obedece, quando você cumpre aquilo que Deus tem para você com coragem, sem se importar o que você vai perder, como vão te ver, se agora você vai deixar de ser o filho de Terá, mas você vai permanecer ainda sendo o marido de uma estéril. Era muito bonita, mas era estéril. E você vai se posicionar como alguém que de fato agora segue as ordens e as orientações da voz de Deus para você, ou se você vai continuar tentando se proteger, tentando achar algum nível de identificação trazendo um Ló. A tua identidade está firmada na cruz. A tua identidade está firmada na palavra de Deus. Tudo coopera para o teu bem. Tudo que é teu, Deus vai te entregar na tua mão. Davi estava atrás das ovelhas. Ele não estava dizendo, ei, olha eu aqui. Olha eu aqui. Gente, me chama. Gente, eu também sou da família. Gente, também sou filho. Também tenho direitos. Davi não fez isso. Davi estava fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Cuidando das ovelhas do seu pai. Cheirando a ovelha, ou melhor, fedendo a ovelha. Tirando o carrapicho do nariz de ovelha, porque ovelha só mete o focinho aonde não é chamado. E fica ali cheio de carrapicho naqueles focinhos que machuca, fere, sangra, e o pastor tem que ir lá tirar.
tem que ir lá limpar e tem que dizer assim, tu é burrinha mesmo. Vem aqui pro aprisco que eu vou dar água fresca para você, eu vou cuidar desses dodói que você faz aí. Vem cá que eu vou pegar essa lã que tá toda suja de pecado, que você se embrenhou aí nos teus orgulhos, nas tuas rebeldias, e você não entendeu nada, e você fez fofoca, e você manipulou, e você se tacou mesmo em pecados aí ocultos que ninguém nem sabe, mas eu sou o teu pastor, eu vou cuidar de você, e vou te levar para verdes pastos, e vou para te colocar à margem das águas de descanso. Vem para a fonte, vem para a fonte. É isso que o Senhor diz para nós. Tudo coopera para o nosso bem. Agora, como eu mudo atmosferas? Primeiro, o Senhor, ele estava trazendo, sabe, Abrão para um relacionamento com ele, para um passo para ele. Deus mudou primeiro a atmosfera dele, dentro dele, na mente dele. E aí, quando as coisas começaram a passar para uma outra estação, passaram para ficar um pouco difíceis, quando ele já estava na terra da promessa, ali no caminho, estava ali em Canaã, né? E ele não sabia ainda que ela era realmente aquela terra, né? E a gente só vai saber disso nessa conquista da terra prometida, na verdade, lá em Josué. O Senhor, ele estava com Abraão o tempo todo, só que de um capítulo da Bíblia para outro, passam-se muitos anos e a gente acha que a coisa foi muito rápida. E a gente vai ver aqui que no capítulo 15, eu vou ler para você do versículo 1 ao versículo 6, você vai perceber que mesmo depois que a gente dá um passo, as coisas mudam dentro da gente, sabe? Algumas coisas mudam na nossa percepção. A gente começa a ter um pouquinho mais de coragem de desligar dos lós, sabe? De falar assim, Ló, escolhe aí, escolhe o que você quer fazer, eu aceito. Ló, eu aceito. Se tu quer ir pra direita, eu vou pra esquerda. Se tu quer ir pra esquerda, eu vou pra direita. Mas contigo não posso ficar, porque eu não posso mais obedecer a Deus pela metade. E aí, você percebe que, depois de um tempo, já estando ali caminhando com Deus, Abrão, ele vai entrar numa crise, né? Olha aqui. Gênesis 15, versículo 1 ao versículo 6 diz assim, ó. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. Ele acrescentou, veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele. Porque quando Deus tem um plano para você, mesmo que você no meio do caminho desanime, o Senhor vem e ele atualiza a promessa dele para você. Olha aqui. Olha o que o Senhor fala assim, ó. O seu herdeiro não será esse. Entenda agora, mulher de Deus, pega essa palavra como uma direção para a tua vida. O Senhor está atualizando as promessas de quem está nessa live aqui. Talvez você esteja há muito tempo, você já deu um passo e você não tem visto os resultados, porque lá em Gênesis 12 o Senhor falou assim para Abraão, eu vou te abençoar muitíssimo, você será muito próspero, né? Você vai ser, grande de multidões. E ele tinha passado o tempo, ele falou, como é que eu vou ser grande? Como é que eu vou ser abençoado? Como é que eu vou ser tudo isso se eu não tenho um herdeiro? Nenhum herdeiro, né? E aí o Senhor fala assim com ele, não começa a querer dar o teu jeito, Abraão. Lembra que tu tentou dar o teu jeito lá com Ló e não deu bom, deu ruim, e deu treta, deu problema, não foi legal, deu mimimi, deu muita coisa errada. Então, você decidiu lá me obedecer certo, então vai me obedecer completo. Não pode só me obedecer certo em uma coisa, tem que me obedecer completo. Olha o que o Senhor fala assim, então vamos parar de tentar dar o teu jeito. Aquele que nasceu da minha casa vai ser meu herdeiro, porque eu sou o Senhor mesmo, então eu posso fazer isso. Não, Abraão. Tu esqueceu que tua vida é minha, Abraão.
Tu esqueceu, Abraão, que sou eu que sou o dono, eu que te dei a palavra, eu que te mandei sair, eu que te mandei avançar, eu que falei que ia te abençoar, que você ia ser grande. Então, escuta o que eu tenho para te dizer. Olha só como o Senhor atualiza a promessa. O seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o teu herdeiro. Ou seja, aquele que for de você e de Sarai. Por quê? Porque você é casado com ela. Então, aquele que vier de você, da tua mulher, de vocês dois, daquilo que eu uni, é o que vai ser o seu herdeiro. Aí, olha que lindo. Olha que atualização da promessa de Deus. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que tu pode. Abraão, faz o seguinte. Eu vou te dar um pouco de entendimento agora, de visualização. Eu vou fazer, teus olhos estão para a terra, teus olhos estão para baixo, teus olhos estão para a atmosfera em que você está, de impossibilidade. Os teus olhos estão para a esterilidade da tua mulher. Os teus olhos estão para o tempo que está passando e não está acontecendo nada. Deixa eu colocar os teus olhos e o teu foco aonde eu quero. Olha para o céu e conte as estrelas. Se é que você pode. Olha o meu tamanho, olha o teu. Olha o que eu faço, olha o que tu tá me propondo, Abraão. Abrão, né? Aqui no caso, ainda não é Abraão. Olha o que você tá me... Olha a bela ideia inútil que você tá querendo concretizar, Abraão. Olha para o céu, conta as estrelas. Se é que você pode. O que eu tenho para você é maior do que o que você pode imaginar. A ti só compete obedecer. A ti só compete esperar. Esperar não é não fazer nada. Esperar é ativo. O problema é que quando o Senhor nos dá um direcionamento de espera, nós achamos que nós não estamos fazendo nada e que a gente está perdendo o bonde, a gente está perdendo o ritmo, a gente tá todo mundo indo, tá todo mundo avançando, todo mundo conquistando, todo mundo procriando, todo mundo multiplicando, todo mundo dando certo e só eu ficando para trás. Meu ministério ainda não avançou, porque eu ainda não estourei nas rádios. Nem tem mais rádio, né? Agora é internet, rádio da internet. Eu ainda não estourei no Spotify, no Deezer, no YouTube. Não tem tantas curtidas, não tem tantas vendas, não tem tanta gente, não tem tantos discípulos, não tem tantas alunas, não tem tantas ovelhas. Deixa eu te contar uma coisa, minha célula ainda não multiplicou, ainda não frutificou. O Senhor Jesus, em João 15, falou assim, vocês têm que dar muito fruto. Jesus não quer pouco fruto, ele quer muito fruto. Só que é fruto que permaneça. O muito para Deus não é o que é muito para a gente. O padrão de Deus não é o nosso padrão. Esse é o grande problema. A gente quer balizar o padrão de Deus pelo nosso padrão limitado. Você quer balizar a promessa de Deus, de cumprimento da promessa de Deus, de restauração do teu casamento, de posicionamento da tua voz profética na tua geração, por aquilo que a tua visão pode acolher, do que tua mão pode pegar, do que os teus ouvidos podem ouvir, do que tua mente limitada em si mesma pode discernir, mas que com a iluminação da revelação do Espírito de dentro para fora, você pode transcender todos os limites e você pode fazer exatamente como Abraão e olhar para o céu e contemplar. Não posso contar as estrelas, é tudo que ele vai me dar, se eu me posicionar. Aí o Senhor prosseguiu, assim será a tua descendência. Abraão creu no Senhor. Abraão creu no Senhor. Eu posso dizer aqui nessa live? Cláudia creu no Senhor, Andressa creu no Senhor, Regiane creu no Senhor, Patrícia, Suzana creu no Senhor, você que está assistindo essa live creu no Senhor? Porque eu não sei você, eu ouço Deus falar nítida e claramente nessa live. Tem mulheres aqui que precisam dar um passo. Deus está te chamando para uma nova estação, para uma nova temporada, para uma nova caminhada, para novos vínculos, para novas atmosferas, mas se você não permitir o Senhor atualizar a tua visão, colocar a tua visão no lugar certo, levantar a tua cabeça e falar, olha para o céu.
Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121. Nós precisamos, em nome de Jesus, mulheres, reposicionar o nosso coração. Reposicionar as nossas definições, as nossas decisões. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. O Senhor disse isso, com correntes de amor eu te enlacei. É isso que o Senhor disse, tu és minha. O meu nome está sobre você. Eu dei as nações por você. Eu tenho pensamentos de paz sobre a tua vida, não de mal. Tenho pensamentos mais altos que tu não compreendes para te dar um futuro, para te dar esperança. Só que tu tá agarrada ainda lá em Harã. Tu tá agarrada com o ló no teu calcanhar. Você tá olhando para baixo, dizendo, quer saber de uma coisa? Vou dar um jeito aqui, vou abrir mão daquilo que Deus tem para fazer através de mim, porque eu não deixei Ele fazer em mim. Que Deus falou, é o teu herdeiro que vai sair de você. O Senhor quer gerar coisas em você, mulheres, mas você não está disposta a permitir que o Senhor mude a tua atmosfera interna, a tua atmosfera mental, a tua atmosfera emocional. Tu tem te agarrado a dores emocionais, tu tem te agarrado a limites, tu tem te agarrado a lós, a algo que te lembre alguma coisa de quem você era. O Senhor está te chamando para uma temporada nova, uma coisa nova Ele está fazendo, já está saindo à luz. Tu não vês? Ele faz caminhos no deserto e rios no ermo. Esse é o nosso Deus. Aí Ele quer, a primeira mudança de atmosfera é dentro de você. Abraão, sai disso aí. Sai dessa conformação, sai dessa herança de mentalidade pequena, escassa, limitada que tu trouxe lá de trás da tua criação. Sai desse posicionamento. Agora vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai para uma possessão que eu vou te entregar, para um posicionamento que eu vou te entregar, para um lugar que vai ser teu. Tá vendo que eu não tô falando de uma geografia, não tô falando, sai dessa igreja, sai dessa casa, sai desse casamento, nada disso. Eu estou falando de um posicionamento. Cuidado, não dê interpretações segundo as suas dores, ou os seus vazios, ou as suas carências. Aqui eu tô trazendo a palavra do Senhor para você. Encaixa exatamente aonde o Senhor está falando com você. É posicionamento, é coração, é mentalidade. Muitas vezes o Senhor vai falar assim, ó, fica nessa terra, mas sai dela. Esteja ali, mas viva de outra forma. Seja outra pessoa, porque quando você muda, tudo muda. E quando você não muda, nada muda. Teu olhar muda. Tuas decisões mudam, teu posicionamento muda e todo mundo vai ver, uau, Deus realmente age nesta pessoa. Porque ela fala diferente, ela pensa diferente, ela olha diferente, ela age diferente. Minhas amadas, o Senhor quer uma transformação real na sua vida. O Senhor quer te levar para um aprendizado para que você se torne a mulher qualificada que Ele te criou para ser. Que qualificação é essa? Não são qualidades, são qualificações. Save, mulher sábia, é uma qualificação. Auxiliadora, qualificação. Virtuosa, qualificação. Edificadora, qualificação. Para você ser qualificada, você tem que ser habilidosa, habilitada, treinada, desenvolvida, amadurecida, reposicionada, reconstruída. E isso é ser uma mulher save. Mude atmosferas se entregando à voz de Deus. Foi isso que Abraão fez. Mude a atmosfera. Você vai ver lá, eu tô lembrando aqui agora que quando ele desce ao Egito, aí ele vai ali com Sarai e ele mente. Ela é minha irmã. Mente, né? Minha irmã. Olha, ela é minha irmã, deixa pra lá, ele fica com medo. Ele ainda não conhece o poder protetor de um Deus que é pai. Ele era um Zé Ninguém. Ele era um Zé Ninguém. E embora tivesse posses, tivesse uma esposa, tivesse tendas, tivesse ali aquela família, ele era um Zé Ninguém. Ele era o filho de Terá.
Ele não era Abrão. Ele passou a ser Abrão quando ele foi na direção do comando da voz de Deus. O Senhor está te chamando para você se entregar aos comandos da voz dele, se dando uma chance de acessar um tempo novo, com pessoas novas, com novos posicionamentos, com novos ensinos, com novas revelações. Eu sei que o novo assusta. Assustou para Abrão, tanto que ele levou Ló. Assustou para Abrão, tanto é que quando a circunstância se apresentava, poxa, eu nunca vivi isso, não tenho ninguém aqui, só eu, Sarai e os criados aqui. Eu sou responsabilizado pelo propósito, eu sou responsabilizado pelo cumprimento daquilo que Deus me disse para fazer como missão, ser pai de uma multidão. Eu sou responsável por ter atendido ao chamado e ter dado o primeiro passo, sabe? E ir, e avançar. Só que tem muitas mulheres aqui que o Senhor já está falando, ei, eu quero te mudar de ambiente. Eu quero que você tenha um novo posicionamento, que as pessoas daqui a algum tempo não te reconheçam. Não te reconheçam mais. Uau, como ela agora é paciente. Uau, como ela tem uma palavra de sabedoria. Uau, eu esperava que ela estourasse, mas agora ela fica na dela. Ela sorri, acena e tá tudo bem. Ela agora trata bem quem trata ela mal. Ela agora abençoa quem trai. Ela agora arruma a mesa para quem quer se levantar da mesa. Ela agora pega a bacia e lava os pés. Entende? Ela agora ouve as afrontas do marido, do patrão, né? De quem quer que seja. E agora, isso não entra na mentalidade dela, não produz um pensamento de derrota, porque ela sabe quem ela é em Deus. Ela sabe que isso não é sobre ela, porque ela tem uma história com Deus, ela foi, sabe, escolhida por Deus, Jesus morreu por ela. Tudo que ela precisa está em Cristo. Então ela sabe que aquilo não é sobre ela. Ela sabe. E ela se posiciona, ela fala, uau, olha só. Eu vou ficar aqui. Você sabe que Davi, eu amo Davi. Davi, quando Simei, né, se levanta, ele fala, deixa o Simei se levantar. Talvez o Senhor esteja usando ele para me tratar. Muitas de nós nos posicionamos de uma forma errada. Ah, estou sendo perseguida. Ah, meu Deus, está muito forte. E o diabo está furioso. Deixa o diabo estar furioso. O diabo é um cachorro na coleira de Deus. Você não vê Jó? Foi Deus que falou, olha lá meu servo Jó. Olha como ele é fiel a mim em tudo. Como ele me ama. Hã? Você entende que até Satanás está debaixo da permissão do controle de Deus? Eu vou te provar isso num salmo que eu amo muito. Salmo 46 diz assim, é ele quem põe termo às guerras. É ele que diz assim, a guerra só vai até ali. Essa guerra só vai até aqui. Você entende isso? Essa guerra só vai até aqui. É até onde eu tô dizendo que essa guerra vai. Essa guerra vai até aqui. E acabou. Daqui não vai passar. Esse é o nosso Deus. Quando você se posiciona para algo novo, você tem coragem de fazer como Abrão, não tem jeito. Você vai possuir uma terra diferente, vai ter um posicionamento diferente, você vai ter a sua visão reposicionada, você vai ser atualizada, a tua visão vai ser atualizada, a tua mentalidade vai ser atualizada pelo próprio Deus. Ele vai falar assim, olha para o céu, olha para as estrelas, conta se é que você pode. Conta. Revelações velhas não cabem em estações novas. Assim como o vinho novo não cabe num odre velho. Se você não se disponibilizar a dar um passo, você não vai receber o novo de Deus para tua vida. Você tá querendo viver o novo desde a virada do ano. Nós já estamos chegando em junho, metade do ano. E aí? E aí? Parece até que piorou. Quando você pensou que ia avançar, mas retrocedeu de uma maneira, você fala assim, meu Deus do céu, o que tá havendo?
Que tempestade é essa? Jesus está no barco, ele pode estar dormindo, mas ele está presente. Pode deixar que já já a bonança vai chegar. As pessoas recebem de você e elas são afetadas por você. Se você não se deixa lapidar pelo Senhor, ser ensinada pelo Senhor, você não vai viver o novo. Porque Deus, ele não vai derramar um novo no velho, porque ele não quer perder o odre velho. Ele vai falar assim, você vai viver uma vida sem plenitude, mas eu não vou te perder. Mas você não vai desfrutar, porque você não quer passar pelo processo de revigorar esse couro aí, de se tornar uma mulher nova. Uma mulher nova de pensamentos, uma mulher mais curada de sentimentos, uma mulher com uma visão espiritual das coisas. Nós precisamos parar de ser naturais. Nós somos um corpo, nós somos um espírito, que habitamos no corpo e temos uma alma. Nós somos espírito, somos a nossa essência, nós somos espírito. O espírito nunca morre, o espírito volta para Deus. Nós somos um espírito que habita no corpo e possui uma alma. Você precisa aprender a mudar de ambiente. Então, como você se posiciona vai determinar como as pessoas se posicionam ao seu redor e como elas vão te tratar. Se você vive de acordo com a sua identidade profética e você ouve a voz de Deus e obedece indo na direção da terra que Deus está te mostrando, você passa de filho de Terá e marido de uma mulher estéril para pai de multidões. Para ouvir a voz de Deus, para olhar para o alto e ver estrela. E ficar maravilhada com aquilo que tu não pode contar aos olhos naturais e que Deus está te dizendo que vai te entregar. Você precisa se posicionar diferente no ambiente. Né? Tem mulher aqui ouvindo a voz de Deus, por exemplo, para acessar a comunidade Save e se tornar uma discípula e tá com medo. Quer se agarrar a um ló. Não, melhor não sei, acho que não vou dar conta. Deus está preparando um novo ambiente para você. Para fazer parte desse ambiente de cura, de pastoreio do coração, de discipulado, mas não tem coragem de avançar para um ambiente novo. Essa é só uma temporada nova com pessoas novas. Minha querida, mulher de Deus, você só vai se tornar sábia, auxiliadora, virtuosa, edificadora, qualificada, né? Se você se dispor a se entregar a um processo, a fazer alianças, a estar em um ambiente diferente. Olha o contágio social que eu te falei. A comunidade Save é um ambiente propício para mulheres que querem acessar o seu propósito e estar. É um discipulado, não é um curso. É um discipulado, tanto é que nós temos jornadas de transformação. Não são módulos. São jornadas. E cada jornada tem conteúdo gravado, tem uma live toda semana, a gente tem um encontro ao vivo, uma semana onde todo mundo tá vendo a carinha de todo mundo, não é uma live no YouTube, não é uma live que a pessoa fica ali sozinha falando, é uma live onde as mulheres, elas falam, elas comentam no chat, elas têm suas perguntas respondidas, elas são aconselhadas, tem resumo, as discípulas ali ajudam umas às outras e vai botando os tópicos, é maravilhoso, é incrível. É um lugar onde você vai fazer amigas. É um lugar onde você vai ser acolhida. É um lugar onde você não vai ser julgada. É um lugar onde o teu processo vai ser respeitado. É um lugar onde você vai entender que você precisa olhar para o alto e aprender a contar estrela. E ver que tu não pode contar. E ver que aquilo que Deus tem para você é grande demais. E que você só precisa se entregar. Você só precisa obedecer. E você só precisa esperar o tempo. Respeitar o teu processo. Aceitar essa temporada. Aceitar essa estação. E simplesmente avançar. E eu quero te convidar a estar nesse tempo, a mudar a atmosfera, a fazer como Abraão, sabe? Muda a atmosfera dentro de você, muda a atmosfera na tua mente, muda a atmosfera da tua visão, porque a ambiência é tudo, o ambiente sempre vence. Você vê que quando o Abraão quis manter a ambiência dele, trazendo Ló, o ambiente lá da casa dele, da briga talvez, dos conflitos, se perpetuou.
Então não vai adiantar você querer viver algo novo dentro da tua casa, no teu casamento, como mãe, como esposa, como filha, como líder, como pastora. Eu tenho muitas pastoras na comunidade Save, muitas líderes. Eu acho que 85% da comunidade Save é pastor e líder. 85% da comunidade Save. E eu me sinto assim agraciada por ter tantas amigas. Porque todas nós estamos caminhando rumo a um autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento em Deus, autoconhecimento bíblico, você não consegue ter uma autoimagem bíblica e você não consegue ter uma autoestima bíblica. Porque a autoestima carnal, a autoestima humana, a autoestima mundana, ela é temporal, ela é passageira, ela é fugaz, ela precisa ser retroalimentada, é um poço sem fundo, que você precisa sempre estar na moda, você precisa sempre estar tendo o que é mais novo, você sempre está precisando ter a novidade, você precisa. Você precisa estar incluído em tudo, quando na verdade, muitas vezes, Deus vai te falar assim, fica escondida. Esse é tempo de você ficar escondida, para que quando eu te colocar como um vaso de honra numa prateleira de cima, ninguém entenda nada. Na hora que as estrelas do céu começarem a multiplicar vindo de você, porque você foi um Abraão, você deu um passo e toda a tua casa viveu a promessa de Deus, um povo foi feito, foi formado, o Salvador veio porque você tomou um passo de obediência. O Salvador veio na tua casa, o Salvador veio na tua casa, o Salvador veio na tua casa e você deu um passo em rumo à obediência. E aí toda a tua linhagem, toda a tua casa, a tua posteridade, a tua herança, o teu legado foi salvo. Tudo porque uma mulher se posicionou. Eu sempre falo isso, uma mulher posicionada tem mais força que imagina. Uma mulher posicionada no seu propósito, na sua essência original, como Deus criou ela para ser, tem mais força que imagina. A gente muda atmosferas, a gente muda ambientes. A gente muda ambiente. Você vê que depois Sarai, ela vai mudar o ambiente. Ela se torna Sara e depois ela muda o ambiente. Ela muda o ambiente que já estava ruim para ela, porque ela ficou ansiosa, não quis esperar. E aí ela torna um ambiente pior, porque ela quer dar uma solução carnal e gera um Ismael para ela. E uma perturbação no futuro para o filho dela da promessa, que Deus não fica devendo nada a ninguém, ele é fiel. Você está entendendo? Então a gente precisa entender que Deus quer mudar a nossa mentalidade, a nossa visão, e Deus abre portas. Você sabe que o Senhor, você sabe que a palavra de Deus em Apocalipse diz assim, eis que põe diante de ti uma porta aberta. Ele não põe só uma porta não, ela está aberta. E a comunidade Save é uma porta aberta que Deus está trazendo para você nessa hora. Eu tenho sido muito fiel ao que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, sabe? Tenho sido muito fiel mesmo. Eu tenho falado assim, Senhor, eu vou convidar as mulheres até o Senhor mandar fechar a turma. E eu ia fechar amanhã, mas aí eu vou deixar até mais sexta-feira, sexta, sábado, até dia 30, né? Até fechar esse mês de maio. E de verdade, queridos, sexta-feira, né? Dia 30. E de verdade, sabe? Eu tô seguindo muito o direcionamento do Espírito Santo. Essa palavra não estava no script, não tem nenhum esquema de lançamento, de alguma coisa. Eu não sou movida por isso, não. O Senhor, Ele falou muito forte no meu coração. Elas precisam mudar de atmosfera. Elas precisam mudar de posicionamento, elas precisam mudar de visão. Tá num novo tempo. Eu quero usar essas mulheres para coisas maiores dentro da sua casa, para coisas maiores dentro das suas igrejas, para coisas maiores dentro dessa geração, para coisas maiores nos círculos de amizade, de relacionamentos que elas têm. Elas não estão entendendo que tem a porta aberta. Elas estão com medo de entrar nesse tempo novo. E eu vou te dizer, quem tem medo não avança. Quem tem medo não vive promessa. Quem tem medo fica paralisado. Quem tem medo só perde. E eu quero te convidar a você vir junto comigo e com essas mulheres maravilhosas. Tem várias aqui na live, essas mulheres maravilhosas que estão comigo na comunidade Save. Avançando no seu propósito. Entendendo o que Deus quer para elas. Você sabe que as mulheres, elas entram na comunidade com um pensamento e elas entram pesadas, elas entram sobrecarregadas, elas entram cansadas. Se vocês começarem a visualizar os depoimentos das próprias ministrações gravadas, tem vários comentários, e no grupo VIP do Telegram, o grupo fechado, o grupo particular do Telegram,
você vai começar a ver, porque quando você entra no grupo do Telegram da comunidade Save, você tem acesso a todas as mensagens anteriores. Então, não é como no WhatsApp, que você não tem acesso, você entra, parece que você entrou num lugar sem nada. Uma sala branca que não tem nada. Não, lá na comunidade Save você já vai ver as mulheres, se você tiver alguma coisa, se precisar falar com alguém, tem o suporte, tem o Beloved Phone, né? Tem um suporte que vai te atender e que vai te direcionar, que vai te ajudar, porque às vezes não é uma questão da plataforma, não é uma questão de nada, é uma questão de você se ambientar, né, com a internet, com aqueles procedimentos ali da plataforma e tá tudo bem, né? E aí eu já te digo, você precisa acessar um novo tempo. Então, clica no link da minha bio, o primeiro link é a Comunidade Save, você vai conhecer ali muito mais da essência da Comunidade Save e você vai ver que é prático, é muito mais prático, é um discipulado, é olho no olho, é mais próximo, é mais pessoal, é mais individual, você vai se sentir cuidada mesmo, de verdade, sabe? Você vai se sentir muito mais vista, aconselhada de verdade, cuidada de verdade, né? Você não é só um número, né? Você não vai ser só um número, você vai ser chamada pelo nome. A primeira coisa que eu falo assim, ó, vamos embora todo mundo na live, abre a câmera. Não importa se você tá descabelado, o que importa é que você está aqui, você é a coisa mais preciosa do mundo. Se você é mais preciosa para o Pai, você é mais preciosa para mim também, e para as nossas amigas discípulas que estão na comunidade Save. Então, minhas queridas, eu vou deixar aberto. Não faça o mensal, não. O mensal, ele não te dá direito, não te dá acesso nas atualizações da plataforma, né, nas aulas novas, nas ministrações novas, nos desafios práticos. Não adianta nada você ter um conhecimento, você ter uma ministração e não saber colocar em prática na sua vida. Então, a gente tem a jornada de transformação com as ministrações gravadas, PDFs, exercícios, e a gente tem os desafios práticos, para você pegar aquele conteúdo ali que você aprendeu, bíblico, de confiança, fundamento, sabe? Sem mistura, sem maluquice. É a Bíblia bem fundamentada mesmo. E você pega isso e nos desafios práticos a gente vai colocando ali em prática, para você aprender, sabe? E é muito incrível o que Deus tem feito. A gente daqui a pouco vai entrar no desafio Amor como Estilo de Vida. E a gente vai entrar no desafio Uma Vida Mais Leve, cuidando de você. A mulher edificadora edifica-se primeiro. Se você não se edificar primeiro, você não tem como edificar ninguém, né? E o Senhor tem trazido uma revelação assim, né, muito incrível. A Claudinha botou aqui, não é um curso, é um pastoreio do coração. Exatamente, é um pastoreamento, é um pastoreio do coração. E aí eu já te aconselho, você acessando o anual, vai na jornada, na primeira jornada, comece aqui, né, que eu te recebo ali numa cadeira com um buquê de flores, né, ali para você sentar e você já entra no grupo do Telegram para eu te dar as boas-vindas, tá? E você já ficar inteirada de tudo. Tá bom? Nós estamos hoje na Jornada da Mulher Edificadora, mas todas as jornadas, elas têm atualizações, vão ter desafios novos. Esse ano agora eu quero fazer, mais pro final do ano, um retiro espiritual online de novo. Teve um já que as discípulas que estão comigo, né? Eu tenho vários discípulos que estão comigo já no segundo ciclo de outro anual, já renovaram o anual e tal. Então, a gente tá junta numa caminhada muito incrível. A gente tá junta no quarto de guerra, né? Vamos aí para essa semana, próximo sábado. Estamos juntas no quarto de guerra, aprendendo a vencer em oração, em intercessão, no poder de Deus, tendo revelação de Deus, aprendendo a vencer as batalhas internas e externas, né? Já aprendemos aí, eu recebi um vídeo incrível de uma discípula da Save, a Pri, ela botou lá no nosso grupo, né? Na ministração da unção com óleo, a estratégia da unção com óleo, onde eu trouxe toda uma fundamentação bíblica ali, tirando todo esse misticismo doido que as pessoas colocam na questão da unção com óleo, né? E trouxe os elementos bíblicos, a fundamentação bíblica muito sólida. E ali ela fez um ato profético com as discípulas dela. Ela é uma líder, ela é linda, escritora, né? Tá lançando um livro, né, Pri? Se você tiver aí, dá um alô pra gente. Não sei se ela tá aí, não sei se ela tá na reunião.
Mas vocês viu, né, Claudinha, o vídeo que a Pri colocou? Ela consagrando ali na oração que a gente fez na sexta-feira da semana retrasada, unção com óleo no quarto de guerra, e ela já passou para as discípulas dela e elas já estão vivendo algo novo, incrível da parte de Deus. Então, mulher de Deus, não temas. Faça que nem Abrão, sai dessa terra, da tua parentela, para a terra que Deus está te mostrando. E isso fala e aponta para um posicionamento, para uma mudança de visão, uma mudança de mentalidade, uma mudança, um círculo de pessoas que você vai mudar e você vai começar a ser contagiada por mulheres que estão vivendo seu propósito, que encontraram seu propósito ali na comunidade Save e estão já vivendo, já estão colocando em prática, já estão tendo vários testemunhos e o Senhor tem feito muito, muito, muito mais do que eu podia imaginar. Quando eu comecei a comunidade, debaixo de uma palavra de Deus, uma obediência, eu fiz como Abrão. O Senhor falou assim, vambora, abre essa comunidade aí logo. Eu fiquei orando 6 meses, vocês acreditam nisso? Eu fiquei orando 6 meses. Eu falei, Senhor, eu não quero fazer uma coisa, né, porque as pessoas estão fazendo. Eu não quero fazer mais um curso. Eu ministro muitos cursos, mas não é isso que eu quero, Senhor. Eu não quero um curso. Eu quero algo mais próximo. Eu estou muito cansada de muita informação, muita superficialidade, sabe? Muito distanciamento. Ai, não, Senhor, eu não quero isso. O Espírito Santo falou para mim, abre uma comunidade, inaugura uma comunidade. Fala para elas que é um discipulado, é um pastoreio do coração. É íntimo, é próximo, né? Ela não é um número. Ela não é alguém que não é vista. Na comunidade você é vista, você é ouvida, você é apreciada, você é celebrada. Então, que o Senhor te abençoe nesse tempo. Faça logo a sua inscrição, vai ficar aberta até sexta-feira. Eu já prorroguei muito e já vou dizer para vocês que nós da comunidade Save, eu só estou esperando fechar esse mês de maio, nós já vamos enviar uma quantia, né, para ajudar algumas igrejas que estão sendo mão amiga, braço estendido aos nossos queridos do Rio Grande do Sul, né, que passaram aquela catástrofe. Eu, pessoalmente, meu marido, minha igreja, já está participando disso através... Vocês sabem que tem até uma live aqui no meu feed que nós fizemos e tem o IG aqui de uma igreja que a gente está em parceria, lá do Rio Grande do Sul, tá bom? E a comunidade Save, né? Toda essa nova turma de discípulas um percentual dessa renda vai para o Rio Grande do Sul para potencializar o auxílio, o socorro daquelas famílias para a glória do nome do Senhor. Então você vai ser parte disso também, tá bom? Glória a Deus. Então, que o Senhor te abençoe. Eu espero você nessa comunidade linda. Não desista. Deus tem mais para você. Deus é bom. Ele preparou esse tempo novo para pessoas novas, para uma visão nova. Olha para o céu. O Senhor está atualizando as promessas dele na tua vida. Ele está dizendo, filha minha, começa de novo. Recomece. Avance. Não ache que aquilo que eu te falei acabou. Não ache, não ache. A Pri, Pri Mentoria do Lar, é ela. Foi ela que fez lá o ato profético com os olhos, lá na comunidade. Foi lindo, né, Pri? Glória a Deus. Entende? Então, assim, o Senhor tem feito tanto, eu tô tão grata a Deus, o Senhor tem me alimentado e tem me feito, assim, surpresas. Eu tenho ficado tão surpreendida com curas. Deus tem feito curas na comunidade, sabe? Curas incríveis. Tenho testemunho aqui, né? De várias mulheres lá na comunidade. Tem um testemunho maravilhoso da Rosana e de outras mulheres, né? Tão incrivelmente curadas, da Tati, da filha da Tati, que estava no centro cirúrgico já encaminhada para operar um apendicite. E diante da palavra profética de oração lá na comunidade, a menina, ela orou com a menina e ela não precisou, ela ficou curada, os médicos não entenderam nada. Isso prova que a distância, sabe, ela não existe mais, porque a bênção de Deus, ela
ela viaja, ela não tem limites, sabe? É igual o centurião, né? O centurião, ele fala assim para Jesus: eu sei o que é autoridade, que eu sou autoridade, eu sei o que é quando alguém que está debaixo da minha autoridade recebe uma ordem minha. Eu não preciso estar lá pegando ele pelo braço para ele fazer, só eu dar uma palavra que a coisa acontece. E a internet nos proporcionou vivenciar esse relato bíblico na nossa vida, né? E na comunidade Save nós temos vivido isso debaixo de uma palavra. O Senhor tem feito, né? A Claudinha botou: eu fui curada. Claudinha curada numa ligação de telefone, né? Uma chamada. E foi incrível. É o Senhor que faz essas coisas, gente. Né? Nós somos vaso de barro. Nós somos vaso de barro. Somos vaso de barro, né? Vaso de barro. Mas a excelência do poder é o que habita dentro da gente. É o que habita dentro de você, dentro de mim, e aquilo que o Senhor está aí ecoando no teu coração. Você sente um chamado para estar nesse tempo juntas? Vocês estarem juntas conosco, comigo e com essas mulheres incríveis que já estão na comunidade, tendo vitória, aprendendo a se reposicionar, sendo mais tranquilas, mansas, tendo uma vida mais leve. Na comunidade você aprende a se reposicionar, você para de carregar peso que não é teu, para de ser a mulher guerreira para ser a mulher de força, né? Você não é mais a mulher de guerra, você não é mais a mulher guerreira. A mulher guerreira cansa, você é a mulher de força, né? A mulher que é uma influência sagrada no seu lar, tá bom? E da comunidade Save também está nascendo vários vínculos. Eu vou ministrar em algumas igrejas das mulheres, das pastoras aí da comunidade Save. E vai ser incrível, né? Vai ser muito incrível. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou deixar a live aqui salva. Eu sei que Deus tem muito mais para ministrar o teu coração. E sei que Ele já está fazendo algo precioso nesse tempo na nossa vida. Eu espero você, né? Eu espero você. Pastora Tabata. Amém, pastora. Seja uma mulher de força. Você é muito bem-vinda. Meu coração já está te esperando na comunidade, tá bom? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Deus abençoe. Já estou orando por essa nova turma. Já estou orando por vocês. E se você entrar até na quinta-feira, né? E você já vai participar na sexta, né? Porque o nosso ao vivo vai ser no sábado, bem cedinho, né? Você entra até sexta-feira, você já participa do ao vivo, nosso encontro ao vivo no sábado, né? Você já chegando no ao vivão, você já chega ali no nosso encontro juntas. Eu sei que o Senhor tem nos conectado nesse tempo e sei que vai ser incrível a nossa caminhada. Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te dê muita graça. Um beijo, meus amores. Um beijo, deixa eu ver aqui, Josi. Oi, Josi, tudo bem, meu filho? A Bia tá por aí, manda um beijo pra ela. Rebeca, amém. Amém, querida, Deus abençoe. De nada, é um prazer servir, né? Glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe, tá bom? Espero vocês na comunidade Save. Um beijo. Fiquem na